Só o Senhor é digno. Pois tudo vem de ti. Meu Deus. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Meu Deus. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Jesus, Te exaltamos, Senhor. te exaltamos. Te glorificamos. Te exaltamos, Paizinho. Te exaltamos, Papai. Oh, Senhor, Te exaltamos. Te glorificamos, Rei dos Reis. Te glorificamos, Rei dos Reis. Tu és digno mais uma vez. Tu és digno. Tu és digno de tudo, do nosso respirar, do nosso falar. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Jesus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Dê a mão ao seu irmão do seu lado. Nós vamos cantar mais uma vez que Ele é digno. Dê a mão, fecha os corredores, fecha os corredores, fecha os corredores. Vamos unir em adoração. Laba, 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 xeriandalaias. Ele é digno. Nós te exaltamos, Senhor, como igreja. Eis o teu corpo, o corpo de Cristo. Oh, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh, Senhor, Ele é digno de tudo. Ele é digno de você. Ele é digno de tudo. Labalaia, tudo que tem fôlego nesse instante, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Labalabalaias. Aleluia, Jesus. dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração.
Mais uma vez, só a igreja, bem alto. Só a igreja. Mais alto que você puder, igreja. Declare que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Aplauda o mais alto que você puder. Glorifica o nome dEle. Abra a sua boca. Oh Jesus, obrigada Jesus. Tu és digno de tudo. Não é nada sobre nós, é sobre Ti, Jesus. É sobre Ti, Jesus, não é sobre nós. É sobre Ti, Senhor. É tudo sobre Ti, porque Tu és o Supremo Poderoso, o autor e consumador de todas as coisas. Oh, Jesus, que o nosso coração se volte para Ti em todo o tempo. Em todo momento, o nosso coração se volte para Ti. Que o nosso coração seja resgatado, não todos os dias, mas todos os instantes, para Te adorar, engrandecer Teu santo nome. Ah, Jesus, não é nada sobre nós. Não é sobre quem nós somos, não é Deus sobre onde estamos, mas é Deus sobre o propósito de estarmos aqui, para Te engrandecer, para Te adorar, porque só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de louvor. Ah, Jesus, porque quando nós Te louvamos, nós nos tornamos diferentes, a opressão vai embora, a angústia vai embora. Ah, Jesus! Porque nós temos buscado em outros lugares, Jesus. Oh, Jesus, porque nós temos buscado cura em outros lugares. Se só o Senhor pode nos curar verdadeiramente. Porque nós temos buscado, Deus, alegrias em outros altares. Porque, Jesus, se só o Senhor é nossa alegria. Porque, Jesus, nós temos buscado provisão em outros altares. Se o Senhor é o nosso Deus provedor. Deus, quantos corações angustiados deu. Quantos corações angustiados. Ah, Jesus. Só o Senhor que liberta do cativeiro todo coração oprimido, todo espírito aprisionado. Porque, Senhor, se o Senhor nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. O sangue de Jesus passeia na igreja nessa manhã. O sangue do Cordeiro aspergido na cruz do Calvário. O preço pago, cheia. O preço foi pago, igreja. O sangue de Jesus que cura e liberta. O sangue de Jesus que cura e liberta. Derramado. Ai, labalaias. Este labalabalabasheia. O Senhor está presente neste lugar, Senhor. Oxe. O Senhor quer libertar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer curar. O Senhor quer, Senhor Jesus, tirar a angústia do coração. O Senhor pode, o Senhor vai.
Oxe, toda opressão maligna nesse instante, toda opressão maligna, toda dor, labalabaias, labalabalabalabacheia, toda dor, toda opressão, todo espírito da morte, neste instante o sangue de Jesus tira. O poder que há no nome de Jesus, de curar os cativos, labalaia, labalabalaia. Coloque a mão sobre o seu coração neste instante. Toda opressão, toda dor, toda angústia, labalabalaia, o nome de Jesus te liberta nessa manhã. O nome de Jesus te liberta nessa manhã. O nome de Jesus te liberta. O nome de Jesus te liberta. Pelo poder que há no nome de Jesus. Ah, Jesus, liberta o cativo, o oprimido, labalabalaba-cheia. Liberta o cativo, o oprimido, labalabalaba-cheia. Liberta o cativo e o oprimido. E eu cancelo agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito da morte. Espírito da morte está cancelado nesta manhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós cancelamos agora como corpo de Cristo, na autoridade que tem sobre o nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus, liberta o cativo, Pai. Nós cremos no Teu poder, Jesus. Eu creio no Teu poder. Senhor, Senhor, sabe todas as coisas. O Senhor conhece o nosso andar, o nosso levantar, o nosso assentar. Está escrito na Tua palavra. O Senhor conhece, Deus, tudo que está. Porque antes, Deus, de nós nascermos, os nossos dias já estavam escritos no Teu livro. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 139. O Senhor, Deus, teceu a nossa pele no ventre da nossa mãe. O Senhor teceu, Deus fez os nossos ossos e nos fortaleceu. Dentro do ventre da nossa mãe, nada te foge o controle. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Tudo vem de Ti, como nós ministramos aqui, tudo é para Ti. Ó Deus querido, ó Pai amado, tudo está nas Tuas mãos. Tudo está nas Tuas mãos. Aplauda mais uma vez, igreja. Aplauda esse Deus maravilhoso, igreja. Oh, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ele é maravilhoso. Bom dia, igreja. Abra sua Bíblia agora, em nome do Senhor Jesus. Hebreus 11. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós pertencemos a um Deus que cuida de nós, amém? Nós somos a noiva de Cristo, comprada por um bom preço, assim diz a palavra de Deus. Um preço de sangue. Um único sacrifício foi feito, e esse sacrifício foi o suficiente para que hoje nós estivéssemos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Igreja, nós estamos na presença daquele no qual a palavra de Deus nos fala que todo o poder foi dado. Tudo está nas mãos dEle. Tudo pertence a Ele.
Às vezes a nossa mente, ela é levada cativa às trevas, de forma que o inimigo tenta nos fazer pensar e tenta nos conduzir à certeza de que nós não temos mais jeito. Quando esse hino foi ministrado aqui, o Dan fala muito sobre isso aqui no altar, sobre aquilo que nós ministramos, cantamos, e muitas vezes nós não percebemos a grandeza do que Deus está fazendo em nossas vidas, através do louvor. E quando esse louvor sobre o resgate iniciou, o Senhor falou forte no meu coração que Ele estava resgatando verdadeiramente a igreja. Resgatando os nossos corações aflitos, cansados, enfraquecidos, duvidosos e principalmente oprimidos. Porque nós estamos em um dia, um tempo, no qual isso tem feito parte da igreja, a opressão. A opressão maligna é um demônio que nos impede de enxergar a verdade, que nos impede de enxergar a verdade que é a palavra. A verdade que nos fortalece, a verdade que nos dá instrumentos, ferramentas para vencermos o mal. Portanto, igreja, que esse louvor que foi ministrado aqui seja uma constante em nossos corações. Quando você for orar, peça a Deus para te resgatar. Peça ao Senhor para levar o seu coração cativo a Ele. Para levar a tua mente cativa a Ele. Para que você venha provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que nós precisamos, igreja, está nas mãos do Senhor. Seja o que for. Tudo que nós precisamos, todas as nossas necessidades, está nas mãos dEle. Ele pode todas as coisas. Ele tem poder para todas as coisas. Por isso, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, quer nos fazer acreditar que isso não é uma verdade. O Senhor falava claramente no meu coração que nós temos buscado e feito tanta força para buscar o que nós precisamos em outros altares, para buscar o que nós precisamos em outras fontes. Igreja, nós não precisamos de nada a não ser o Senhor. Nós não precisamos de nada a não ser o Senhor. Precisamos dEle, porque sem Ele, nada podemos fazer. Portanto, que nós venhamos a abrir a nossa mente, igreja, para essa verdade libertadora. Tudo que você precisa para 2026 está nas mãos do Senhor. Tudo que você precisa para o final desse ano, para os anos vindouros, está nas mãos do Senhor. Tudo que a sua casa precisa está nas mãos dEle. Tudo está com Ele. E muitas vezes nós temos nos distanciado da fonte que nos dá sustância, nos dá alimento, nos dá força, nos dá cura, nos dá para buscar em outros lugares. Para buscar em outros lugares.
tudo vem dele. Hebreus 11, a partir do versículo 32, nós vamos ler o seguinte: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força. Repita comigo esse trecho. Da fraqueza tiraram força. Amém? Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Até aí. Agora leia o 40 comigo, 11:40. Amém? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Pode se sentar, igreja, assentado mesmo, nós vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós sabemos que o Senhor está presente no nosso meio. Podemos sentir Tua presença, Pai. Podemos sentir o calor, ó Deus do Teu poder. Ó Deus querido, nós podemos sentir, Deus querido, o Teu cuidado, Pai. Podemos sentir o Teu amor. Neste momento que nós vamos ouvir da palavra do Senhor, nós pedimos ao Senhor, sacia nossa fome, sacia nossa sede, sacia, Deus. Venha transformar nossa mente. Pedimos ao Senhor, leva nossa mente cativa a Ti, Senhor, para que nós não sejamos roubados, usurpados da Tua verdade libertadora. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Glória a Deus, igreja. Aplauda mais uma vez ao Senhor, igreja. Aleluias. Aleluias. Deus é lindo, amém? Nós estamos no grupo de mulheres, fazendo a leitura da palavra diariamente, e tem sido transformador, muito bom. Esse tempo que nós temos de nos debruçar diante da palavra de Deus. E essa semana nós estamos lendo o livro de Hebreus, e como o Senhor tem falado comigo, não que eu não houvesse lido anteriormente o livro de Hebreus, mas a palavra de Deus, ela se renova em nós todos os dias. E o Senhor abriu os meus olhos para alguns detalhes, algumas palavras que têm sido alimento para a minha alma. Alimento para a minha alma. E em Hebreus 11, nós vamos ver a palavra de Deus falando sobre a fé. E todos nós aqui sabemos que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Que a igreja, ela precisa de nos alimentar da fé, para que haja um movimento no mundo espiritual, amém? Para que o mundo espiritual ele seja movimentado, nós precisamos desse combustível chamado fé. A fé, nós sabemos que a fé verdadeira é aquela fé daquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos no nosso coração que vai acontecer, que nós vamos tomar posse, que vai chegar às nossas mãos. Essa é a fé verdadeira. E em Hebreus 11, a palavra de Deus, ela vai falando sobre os heróis da fé. Ela vai citar um por um, desde Abraão,
vai citar os patriarcas, vai citar, né, os filhos, ali a descendência de Abraão, que foram os fundadores da igreja, né? Assim, lá do começo de tudo. E quando Hebreus chega no versículo 32, o autor da carta aos Hebreus, ele dá uma paradinha e ele fala que ele não vai ter tempo para falar de todos aqueles que seria necessário falar. Então, ele faz um apanhado. E o que me chamou a atenção, quando ele chega em Hebreus 34, e ele vai falar sobre a força que esses heróis encontraram nas suas fraquezas. E meditando nessa palavra, o Senhor tocou no meu coração acerca do cotidiano da igreja. Muitas vezes, nós, igreja, nos sentimos fracos. Diante as lutas, as batalhas, as perseguições, tudo foi passando na minha mente, tudo que eu vivenciei no decorrer desse ano. Um ano de muitas vitórias, mas um ano muito difícil. E conversando com algumas pessoas, elas compartilharam comigo da mesma opinião. E esses desafios que nós enfrentamos no dia a dia, igreja, eles muitas vezes nos tornam fracos. Nós temos a sensação de que nós estamos perdendo as nossas forças. Força de buscar, força de acreditar. Mas quando o autor chega em 11:32, e ele então menciona que através da fraqueza daqueles heróis foi encontrado força. Daquela fraqueza foi transformado em força, para que eles pudessem alcançar aquilo que o Senhor tinha para eles. Isso gritou na minha alma. Porque, queridos, nós não podemos nunca descartar a nossa humanidade. Nós temos que lutar contra a nossa carne todos os dias. Mas nós precisamos compreender a fraqueza da nossa carne. Nós precisamos compreender os nossos desafios psicológicos, de saúde. E esses desafios que nós enfrentamos no dia a dia têm sido um propulsor para a fraqueza da igreja. Para que a igreja não venha alcançar ou venha tentar desanimar. Essa é a palavra-chave. De prosseguir em fé. De prosseguir crendo, acreditando que aquilo que nós não estamos vendo é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas temos a certeza no nosso coração de que vai acontecer. Isso é a fé. A nossa fé não está baseada em nada concreto. Porque muitos de nós, se eu for aqui parar para perguntar, existem coisas que são, talvez, aos seus olhos, impossíveis. Se depender do nosso braço, é impossível que aconteça. Se depender do nosso intelecto, da nossa mente, da nossa inteligência, é impossível que chegue até nós. E aí entra a nossa fé. Nós sabemos, muitos de nós sabemos que nós temos batalhas no mundo espiritual, que por nós mesmos é impossível que seja vencida. Mas a fé é aquela que nos conduz a crer que é possível. As coisas impossíveis. A fé é aquela que movimenta as impossibilidades na nossa vida. A fé é aquela que nos leva adiante dia após dia, crendo
que aquilo que nós não podemos, o Senhor pode fazer. Isso é fé. E sem essa fé, nós não podemos nunca agradar a Deus. Talvez nós estamos aqui num cotidiano de trabalho diário dentro da casa de Deus, fazendo obras, visitando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas falta o principal, que é a fé. Pela fé nós enxergamos a nossa salvação. Pela fé nós enxergamos o sobrenatural e nós cremos no sobrenatural. Quando a Bíblia ela menciona Abraão como pai da fé, porque Abraão não tinha ninguém para chegar até ele e falar, para ministrar na vida dele. Abraão não tinha Bíblia, Abraão tinha fé. Abraão ouvia a voz de Deus. E talvez você possa criar na sua mente que ele ouvia a voz de Deus, um som audível. Mas Abraão ouvia a voz de Deus como eu e você ouvimos hoje. Dessa forma ele ouvia. Mas mesmo assim, sem que ninguém acreditasse, sem que ninguém falasse com Abraão, receba Abraão, tome posse da palavra. Abraão creu. Por isso ele é chamado pai da fé. E quando nós vamos ler que sem essa fé é impossível agradar a Deus, nós começamos a desvendar, muitas vezes, algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Porque nos falta a fé, nos falta esse propulsor, nos falta essa ferramenta fundamental, a pecinha que faz o motor girar. Se nós tivermos todo um mecanismo para fazer algo funcionar e faltar algo bem pequenininho, não vai funcionar. Talvez nós estamos, queridos, carregando algo no decorrer do ano de 2025, trazendo nas costas e nos sentindo cansados, nos sentindo pesados, mas talvez está faltando a pecinha no motor, para que isso aconteça, para que as coisas aconteçam. E queridos, como o diabo tem trabalhado em nossas vidas para roubar nossa fé. Como o diabo tem nos afrontado para roubar a fé da igreja, para tentar tirar do nosso meio, da nossa vida, esse fator fundamental. Eu não canso de falar que o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai trazer situações que vai tentar abalar a igreja, no que diz respeito à fé. Mas aqui, quando a palavra de Deus fala que esses heróis que foram citados bem rapidamente, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. E a palavra de Deus fala que eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza eles tiraram força pela fé. Isso é maravilhoso, igreja. Olha o que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Que da nossa fraqueza, de tudo isso que tem nos acometido, o Senhor vai tirar força. Qual é a sua fraqueza? Qual tem sido a sua fraqueza, igreja? Aonde você tem se sentido fraco?
O Senhor te pergunta nessa manhã. Porque assim como o Senhor fez na vida desses homens, Ele pode fazer coisas maiores ainda em nossas vidas. Porque eles se sentiam fracos, mas eles tinham fé. Gideão tinha uma fraqueza. E a fraqueza dele era se sentir o menor e se sentir incapaz. Eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor das tribos. Eu vou salvar Israel. Quem sou eu? Mas o Senhor tornou esse complexo de inferioridade de Gideão. Porque Gideão tinha esse complexo dentro dele. Mas ele tinha algo extraordinário dentro dele. Ele era inconformado. Diz a palavra de Deus que havia inconformidade. Enquanto todos deixavam o trigo, a uva ser levado pelos midianitas, ele levava a uva para o lagar. E ia malhar a uva escondido, porque ele estava inconformado com aquela situação. De inferior, ele se tornou o líder que Deus usou para salvar aquele povo. A fraqueza dele foi transformada em força para salvar a muitos. Baraque, ele tinha medo de ir sozinho. Ele tinha medo de ir sozinho. Ele tinha fé. Mas quando ele foi desafiado por Débora a liderar aquele povo em uma batalha, ele falou com Débora: Débora, eu não vou sozinho, você vai comigo. Mas, querido, estava sobre a vida dele o que Deus queria fazer naquele lugar. Ele tinha medo, ele tinha dúvida, ele tinha insegurança. Queridos, talvez você tenha tudo isso dentro do seu coração, mas tem uma fé ainda que pequena como um grão de mostarda, de que Deus vai fazer. E ontem, preparando essa palavra, o Senhor falou comigo assim: vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Não deixa o medo te parar. Não deixa o medo te frear. Faça desse medo a sua força. Mas vai assim mesmo. Queridos, quando nós entendemos que o Senhor está à frente, mesmo que nós não estamos vendo. Porque, queridos, muitas vezes nós queremos uma fé, nós queremos ver o que Deus vai fazer. Senhor, eu vou, se o Senhor me dá esse sinal, se o Senhor fazer dessa forma. E Deus tem falado conosco que a fé não é dessa forma que ela funciona. Nós precisamos colocar os nossos pés para que o Senhor coloque o chão. Eu já ouvi isso uma vez, há muitos anos atrás. E nós precisamos andar de fé em fé, de passo em passo. E Baraque, ele sentiu isso, esse medo, esse pavor. Eu não vou. Mas quando chegou em um determinado ponto, a palavra de Deus, em Juízes 4:14, fala, Débora vira para ele e fala com ele: dispõe-te, pois, esse é o dia que o Senhor entregou a Cícera diante de ti, e vai entregar ele nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Porque, querido, o que o Senhor tem para você é seu. E muitas vezes nós queremos colocar outras pessoas para nos amparar, para que a gente venha ter coragem.
Mas esse medo, querido, ele precisa ser repreendido na nossa vida. O medo de prosseguir, o medo de caminhar, o medo de ouvir a voz de Deus e de executar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque, querido, a palavra de Deus, ela fala que do Senhor é o querer e do Senhor é o efetuar. Então, o Senhor está falando comigo e com você que quem faz não somos nós, é Ele. É Ele. Essa semana eu falei uma palavra para o meu filho mais velho sobre Abraão arrastando Ló no deserto. Por quantos anos Abraão ficou arrastando Ló no deserto? Sendo que a promessa estava sobre a vida de Abraão. E ele caminhava, vem Ló comigo, vão Ló comigo, vão Ló, vão Ló, vão Ló. Até que chegou um certo ponto que Deus falou com ele, para de carregar Ló. A bênção está sobre a sua vida. A bênção está sobre você. Olha, chega diante de Ló e pede ele para escolher. Se ele escolher as Campinas Verdes, que ele vá para as Campinas Verdes. Mas você, se escolher o deserto, eu vou te honrar no deserto. Querido, seja onde for, o Filho de Deus, a igreja de Deus, ela é poderosa. O poder está em nossas mãos, porque a palavra de Deus fala, eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder, o poder está sobre você. Para que nós queremos carregar Ló, aquele desobediente que tem ouvido da palavra de Deus, mas não quer caminhar com Deus. Existem pessoas que querem somente as mãos do Senhor, mas não querem se chegar ao coração dele. Não há entrega. Não há entrega, igreja. E nós muitas vezes ficamos carregando Ló no deserto. Fica mais pesado. Fica pesado. Quando Débora era uma juíza, conhecedora da palavra de Deus, ela vira para Baraque e fala, olha Baraque, desce lá, vai combater esse exército, porque o Senhor vai entregar ele, é na tua mão, é na tua mão que o Senhor vai entregar, não vai entregar a terceiro, não vai entregar a outros não, é para você, o que o Deus tem é para você. Ah, Senhor, vai com medo mesmo, igreja, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo te impedir. Porque essa é a função do medo. Parar as pessoas. Medo todo mundo tem. É um mecanismo natural do ser humano. De defesa até. Mas o medo que te paralisa, ele vem das trevas. O medo que te impede de conquistar, ele vem das trevas. E a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora esse medo. Está com medo? Vai assim mesmo. Porque quem te honra é o Senhor. Pisa, que Ele vai te mostrar o chão. Ande, que Ele vai te sustentar. Vai, acerca daquilo que Ele te direcionou. Acerca daquilo que Ele te falou. Acerca da promessa que Ele te deu. Não sou eu que vou viver o que você tem que viver. Você vai viver. Tem um hino do Fernandinho que fala aqui, que eu ande em todas as coisas que o Senhor tem para mim. Declare isso, igreja. Ande em tudo que o Senhor tem para você. Não deixe o medo te paralisar. Seja ousado. E creia, faça desse medo, queridos, um nada diante do nosso Deus poderoso. Sansão, qual era a fraqueza de Sansão? Eu já vou terminar daqui a pouco, queridos. Ah, queridos, a fraqueza de Sansão. Confiou no homem. E não é em outras pessoas, ele confiou muito nele mesmo.
palavra de Deus, ela fala que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa era a fraqueza dele. Confiou nele mesmo, confiou em Dalila, confiou em homens, confiou na carne, confiou no braço, confiou que a força vinha dele. Queridos, nada vem de nós, tudo vem dele, tudo é para ele. E todos nós aqui sabemos o final da vida de Sansão. Mas daquela fraqueza, tinha fé, ainda pouquinha, mas tinha. E no momento que ele não via mais solução, ele clamou ao Senhor. E diz a palavra de Deus em Juízes 16, 28, que ele falou: dá-me força só essa vez, Deus, para que me vingue dos filisteus. Só dessa vez me dá força. Nós podemos ver aqui Sansão reconhecendo que a força não era dele. Que a força não estava nos braços dele, não estava no intelecto dele, não. A força estava no Senhor. A nossa fonte de força vem de Deus, igreja. Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos capacita, Ele nos coloca de pé em momentos que nós tentamos dobrar os nossos joelhos. Ergue-te, igreja. Ergue-te, igreja. Ontem eu meditando sobre essa palavra, o Senhor me lembrou, sabe de quem? De Agar. Quando o Senhor fala com Agar, no momento em que ela deixou aquele menino ali para morrer, se distanciou, um tiro de flecha, diz a palavra de Deus. Ela falou: eu não quero ouvir esse menino morrer, eu não quero ouvir. E o anjo do Senhor aparece até Agar e fala com ela: Agar, ergue-te e levanta o menino. A palavra ergue-te, ela quer dizer, se levanta na sua, você mesmo sem ninguém te levantar. Se apoie em si próprio. Se apoie em si próprio, igreja. Se apoie na fé. Ergue-te na fé que você tem. Não fique esperando outras pessoas virem te alisar, virem te falar, te conduzir. Não, te ergue-te em oração. Porque quem ergue é aquele que está sentado, prostrado. Ergue-te, para que você possa levantar o menino. Para que você possa levantar aquele que foi te dado. Para que você possa levantar. Esse menino pode ser o seu ministério. Esse menino pode ser a sua casa. Esse menino pode ser o seu casamento. Esse menino pode ser, queridos, a sua vida profissional. Então ergue-te e levanta o menino. Ergue-te e levanta. E Sansão, ele entendeu essa força. Porque Agar ouviu a voz do anjo. Ergue-te, levanta daí. E Sansão entendeu, a força não é minha. É a mesma força que estava sobre Agar, eu vou me erguer. Mas o Senhor vai me sustentar. Eu não preciso de terceiro, eu não preciso que Abraão venha aqui trazer água e pão para mim, não. Eu vou me levantar aqui. E diz a palavra de Deus que quando ela levantou, ela enxergou o poço de água. Ela enxergou a fonte de água. Talvez você está precisando se erguer para ver a provisão que Deus tem sobre a sua vida. Talvez você precise tomar uma atitude, se levantar dos seus joelhos e enxergar o que Deus tem para você. Não é outro que vai trazer, mas é o Senhor que vai colocar nas suas mãos. Isso é fé. E a palavra de Deus diz que Sansão, através daquela oração, adquiriu força que veio de Deus. E na sua morte, ele matou mais inimigos do que toda a sua vida. Porque ele entendeu a força que vem de Deus.
estava sobre ele. A fraqueza de Jefté, a entrega. Ei, igreja, como o Senhor fala conosco através disso. A maior fraqueza dele foi fazer um voto com Deus. E no momento que ele foi entregar, ele viu que era aquilo que ele tinha de mais precioso. Mas ele precisava honrar o voto dele. Ele precisava honrar aquilo que ele prometeu a Deus. Como nós temos sido apegados, essa talvez seja a nossa fraqueza. Não é porque falta fé não, queridos. Porque essa é a fraqueza da igreja. A entrega. Entregar e admitir que tudo é dele, tudo é para ele, e sem ele nada se fez. A entrega verdadeira. O desprendimento. O desprender de pessoas, de valores, do ego. A entrega. Outro dia estava conversando sobre isso com o Lúcio no carro. Sobre o egocentrismo. Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas que não há uma transformação de vida. Porque não houve uma entrega verdadeira. Não houve uma entrega genuína. Uma entrega em totalidade. Porque quando eu reconheço, queridos, que eu sou pecadora, que eu sou fraca, e que sem o Senhor não posso ser transformado, eu fico esperando, sabe o quê? Eu melhorar para seguir a Deus. Mas eu nunca vou melhorar sem o Senhor. Nunca vai haver uma transformação de vida se não houver uma entrega verdadeira. Eu entregar o meu eu, às vezes dói. Porque às vezes nós estamos tão enraigados, agarrados com nós mesmos. Existem tantas fortalezas que nos impedem e a gente não consegue entregar o nosso eu. Entregar quem você é verdadeiramente e falar com o Senhor, olha, Senhor, eu não consigo mudar. Então, toma aqui a minha vida. Faça em mim. E muitas vezes nós somos agarrados a tantas coisas, igreja. Nós esquecemos que tudo está nas mãos dele. Quando Jefté, a palavra de Deus fala em Juízes 11:35, que quando ele viu a filha, depois do voto que ele havia feito, de que o primeiro parente que aparecesse, a porta para receber ele após a guerra, ele iria oferecer esse parente ao Senhor, como holocausto. E quando ele viu a filha, ele rasgou suas vestes e disse, a filha minha, tu me prostas por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor, e eu não voltarei atrás. Foi doído para ele entregar, mas ele entregou. A entrega precisa acontecer. E para terminar, em Hebreus 11:40, a palavra de Deus fala que a fé de todos esses heróis da fé
ela só vai ser completa. Tudo que Deus prometeu a eles só vai se completar quando se unir a minha fé e a sua fé. Queridos, que palavra é essa? Vocês entenderam? Vocês conseguem mensurar esse versículo? Porque o Senhor vai unir todos os feitos dos heróis da fé aos nossos feitos, através da fé, para que nós venhamos juntos provar coisas superiores. Eu e Abraão, eu e Jetfé, eu e Sansão, nós, igreja, vamos provar juntos coisas superiores, mas que diz respeito a nós, igreja. Vamos juntos provar coisas extraordinárias na eternidade. Mas para isso, queridos, sua história tem que ser escrita em fé. A nossa história tem que ser escrita de fé em fé. De dia após dia, crendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas que nós podemos fazer coisas extraordinárias com Ele. Nós podemos alcançar o extraordinário com Ele. Nós podemos sim, porque Ele é a nossa força. E através dessa nossa fraqueza, que todos nós temos nossas fraquezas, assim como os heróis da fé tiveram, nós também temos nossas fraquezas. Nós venhamos buscar força. O tema dessa palavra é força na fraqueza. Você é forte. Você é forte, igreja. Coloque sobre os seus pés. Nós temos uma força que não vem de nós. A força que está em nós, ela vem do Senhor. Eu não sei qual é a sua fraqueza, igreja, mas o Senhor sabe. O Senhor te conhece porque a palavra de Deus fala que Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos dias, tudo está nas mãos dEle. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele sabe a sua fraqueza. Mas o Senhor está nos falando nesse dia de hoje, que dessa fraqueza, Ele vai trazer força. Força para conquistar. Força para caminhar. Força para andar de fé em fé. Fé em fé. Fé para conquistar. Feche seus olhos.